Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Eli Caçares, esse é o canal Altura Bíblia, canal de Espiritualidade Bíblica. Se você gosta dos conteúdos, pananã, tá bom? Primeiro, gente, eu tenho uma organização aqui no canal de fazer de quarta-feira cuidando de vocês, pra gente falar sobre psicossomática e orar. E às quintas-feiras a gente falar sobre relacionamentos. Porém, esses dias eu tô passando um processo bem introspectivo. Eu sinto essa necessidade e a maior bênção de eu poder fazer isso num canal de YouTube e não num local físico, com reuniões marcadas, com horário marcado, com coisas programadas, é dar essa liberdade para o Espírito de Deus ministrar, ter essa liberdade de poder falar, sabe? Porque, tipo, Deus não tem obrigação de me dar inspiração para os temas que eu propus aqui no canal, na minha organização, né? Então, assim, a maior maravilha de poder fazer um canal no YouTube é isso, sabe? É isso, é poder trazer quando o Espírito de Deus me inspira alguma coisa, tanto as introspecções, quanto de repente fazer vídeo todo dia, ou de repente fazer mais de um vídeo. Eu amo essa liberdade, né? Então a gente sempre faz, mas eu gosto de ter essa segurança de que aquilo que eu estou fazendo, de fato, vem do Espírito de Deus, sabe? Então, assim, é a forma como é comigo, né? E eu ando bem esses dias, bem intro mesmo, sabe? Porque eu tô vendo que Deus tá querendo tudo que eu ofereço aqui pra vocês, né? Serve pra mim e pra vocês. E eu tô tendo novos aprendizados, sabe? Novos aprendizados. Então eu fico meio assim ainda, né? A gente fez um vídeo essa semana falando sobre a renovação da fé e da esperança. Então, eu tô tendo um aprendizado, já que o Espírito nos instrui sobre todas as coisas, né? E aquilo que eu recebo de aprendizado é para colocar em prática, e a gente tem que saber como produzir determinadas coisas dentro de nós para aquilo acontecer, para esse renovo acontecer. Como que é o processo interno de uma renovação de fé? Como que é um processo interior da renovação da esperança, sabe? De fazer essa mudança interior. Isso a gente fala em linguagem técnica, transmutar a energia. Às vezes de uma estagnação emocional, algum tipo de estagnação mental, fazer com que isso seja transmutado para uma energia de movimento e que gera novas coisas. Então, que nem hoje eu vou falar numa linguagem técnica, mas está na Bíblia, né? Um salto quântico. Então, assim, eu sinto que eu estou passando por isso, e para a gente dar um salto quântico, a gente precisa fazer o quê? A preparação interior para aquilo lá, transmutar energia para poder fazer pá, né? E eu quero falar isso na Bíblia. Então, então hoje é meditação e oração. Estou nesse processo e como eu estou aprendendo algumas coisas, porque várias vezes na minha vida eu já tive saltos quânticos, mas eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. O que movia meu interior, a minha mente, para que isso fosse gerado, acontecia, assim, era bem espontâneo, era uma coisa espontânea, e eu tô vendo que agora não está sendo espontâneo. Então eu acredito, se não está sendo espontâneo, é porque Deus está querendo me mostrar, para que eu tenha consciência do processo interior dessa mudança. Tá complexo o que eu tô falando? Enfim, mas é assim que eu tô recebendo. Esses dias eu andei escrevendo uns textos, falando uns negócios que acho que não estavam nem entendendo o que eu tava falando, porque tá saindo assim, processo. Eu falo, quando eu tô muito interiorizada, gente, às vezes eu não sei falar. Eu só consigo sentir, ter as impressões, mas não consigo comunicar. Então, espero que vocês estejam me entendendo. Eu vou ler o versículo que fala sobre o salto quântico, para quem gosta. Tá aí em Mateus 17, no capítulo 17, versículo 20. Eu vou ler. Jesus respondeu, né? Porque a fé de vocês, porque a fé que vocês têm é pequena. E lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma fé minúscula, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá.
nada lhe será impossível. Isso é um salto quântico. Quando fala de monte, né, ele estava falando, quem é que quer pegar o monte do Everest e mudar ele de país? Não é isso, sabe? Não é isso. Quando fala de monte, fala de governo. Toda vez que a Bíblia fala de monte, fala de governo. Né? Fala de governo e autoridade. Como a gente já viu na Bíblia, nós somos chamados como reino e sacerdócio. Reino significa governo. Governo de situações, circunstâncias, coisas que movem a nossa vida. Né? Isso é muito mais profundo do que falar, muda um monte de lugar. Quem quer mudar? Mas é o governo. Quando você precisa mudar de estado consciencial, quando você precisa mudar de estado... de condição de vida, quando você precisa passar dar um pulo daqui para lá, quando você precisa subir um degrau de fé para poder alcançar novas coisas, um novo estágio, um novo patamar de vida, uma nova condição para você administrar, né? Porque todas as bênçãos de Deus, ela pede para a gente responsabilidade e administração. Então, para dar um salto quântico, há um preparo interno. Porque você precisa mudar o seu padrão mental, seu padrão emocional. E a Bíblia fala o quê? Em outro versículo, que eu não sei onde está, mas eu sei. Que fala, não se apoie no seu próprio entendimento. O coração do homem é enganoso, porque as nossas emoções podem vir com medos, inseguranças, desânimo, a nossa mente pode estar incrédula, a nossa mente pode estar olhando para as circunstâncias e não vendo possibilidades reais de concretização de nada. Mas a fé é um outro estado. A fé é um estado que creia sem duvidar. A sua visão tá a visão de águia, olhando por cima, sabe? É o momento da visão de águia. A águia ela olha por cima das circunstâncias. E às vezes, para a gente dar um salto quântico, para a gente fazer uma transformação, isso de atitudes internas. Às vezes a gente está bloqueado em certos padrões. Você quer fazer uma mudança interna, né, de atitude, de tudo, e você está travado, porque ainda está impregnado, né, aquele pensamento vicioso, aquele sentimento vicioso. A gente tem muita dificuldade de transformação interna quando a gente já está num padrão, vindo um tempo com o mesmo padrão. Por exemplo, a gente ficou na quarentena, tudo trancado, parado, muitas coisas paralisadas, para voltar para ativa, para poder recriar uma nova vida, para poder recomeçar com uma outra consciência. A gente passou por um processo reflexivo muito grande devido às circunstâncias, mas aí, para retomar, para poder fazer, e para poder criar novas coisas, a hora que você sai daquela fase de espera, de parado, tudo para uma nova condição, isso é um desafio gigante para a mente, para o coração, para o emocional e para o corpo, porque às vezes nosso corpo também está dentro daquela condição. É como se a gente tivesse ficado encaixotado, precisasse sair da caixa, né? E você não estivesse praticando atividades, então dá uma atrofia. Então mudar esse estado, romper essa coisa parada, romper essa espera, romper para poder entrar numa nova coisa, às vezes muito difícil. Dá uns bloqueios por necessidade de ter ficado parado, né? Mas não, aí começa a precisar rodar água, aí para isso a mente precisa mudar, o sentimento precisa mudar, o corpo começa a pedir movimento, né? Então isso começa a precisar de dar um salto quântico, às vezes precisa dar um salto quântico. Então é isso, a palavra fala sobre isso. Então é aquela coisa de fato, de falar, não, eu penso isso, eu sinto isso, mas isso daí eu vou só observar. Eu vou observar sentimentos e pensamentos, porque na verdade eu estou projetado com foco naquilo que é o meu salto. Eu estou já vendo o próximo degrau. Eu vou utilizar a minha visão de águia, olhar por cima. Eu não vou olhar assim, eu vou ampliar e eu vou olhar por cima. E aí, aonde está a oportunidade? Aonde está a resposta? Aonde está a direção? Agora, qual é o próximo passo? Né? Isso aí gera milagre, gente. Gera milagre. É a abertura de um passo que você vai dar. Em outro vídeo eu falei, né, que durante a minha vida eu vivi muito assim, sabe? Porque se eu olhasse para as circunstâncias das coisas, eu não estaria viva, né? Eu teria, afundado na vida com coisas e coisas. Mas não. Nessas horas, dava um negócio em mim interno, na minha mente, no meu coração, que processava totalmente rápido. Isso que eu tô falando para vocês.
meio que dando uma coordenada, eu fazia isso automaticamente. Era assim, pá, bateu o negócio, vinha, e eu já tava com uma outra postura, com uma outra visão, e já vinha um insight, já vinha uma intuição, já vinha um negócio, e eu já saía fazendo, blá, blá, sabe? Assim, né? Agora, tudo isso com responsabilidade, tá? Porque tudo que a gente faz tem que ser com santidade. A gente não tem que dar passos maiores do que a perna, se não são direcionados por Deus. Você tem que ouvir Deus. Você tem que ouvir o que você deve fazer. Né? Ir com um direcionamento, ir guiado. A fé não é você fazer as coisas da sua cabeça e ir lá dar um passo como um inconsequente. Não é isso. Não é isso, tá bom? Não é para dar passo maior que a perna com inconsequência segundo a sua cabeça. Não. Esse processo interno, que eu falo de interior, silenciar a mente e o coração para ouvir a direção, e aí com a direção você dá o próximo passo mesmo que você não esteja vendo, porque foi Deus que te deu. Então aí você vai com segurança, você vai fazendo aquilo com segurança, você não tá andando que nem um maluco na vida. Andar pela fé não é fazer o que quer, achar que Deus vai te garantir. Não, é Deus te direcionar, você acreditar na direção dele e você ir mesmo que você não esteja vendo, porque daí no caminho ele vai lá e bota o chão para tu pisar, né? E isso, eu vou dar um exemplo. Quando Jesus chamou Pedro, que estava no barco, falou, vem caminhar sobre as águas, teve o chamado de Jesus, falando o que Pedro tinha que fazer. Pedro não foi andando por cima da água, vendo se afundar ou não, sem Jesus falar nada. Jesus falou, ele atendeu o comando, aí ele foi. E aí ele andou. E mesmo assim, andando, ele começou a meio que se perder ali, sem tanta firmeza de fé. Sem tanta firmeza de fé. Então aí ele afundava. Aí Jesus falou, pequena sua fé. Entende que isso são lições? Né? A gente não é inconsequente, sabe, não dá passos maiores do que a perna da gente, a gente dá os passos direcionados. Por isso a importância do Espírito de Deus, né? Então ore, sabe, enquanto Deus não te der o próximo passo, não tome atitudes precipitadas. Simplesmente ore e tenha a convicção que Deus vai falar com você. Porque Deus falando com você, você pega e vai. Enquanto Deus não falar, tenha a paciência de esperar o momento da abertura, né? E se a gente ficar ansioso, a gente não consegue escutar. A gente fica turbulento, com a cabeça turbulenta, o emocional turbulento, e aí não consegue ter a sensibilidade para ouvir, porque Deus não fala gritando, tá? A voz de Deus é muito suave, é muito tranquila, só que quando vem aquela direção, aquilo lá bate no seu coração com uma convicção, com uma certeza, que aí você vai, né? Aí você vai. Mas como a gente tem lutas para enfrentar nessa construção no mundo material, é onde a gente pode ficar, não, será que eu entendi direito? Será que é isso? É o conflito da mente, mas a direção você já teve. Então vamos agir com responsabilidade, mas isso é viver de milagre, né? Eu acho que eu vou fazer um contando coisa para falar como que certos processos aconteceram na minha vida de gerar milagre, tá? De gerar milagre porque primeiro eu tive a direção e depois eu agi de acordo. A gente obedece a direção e na obediência que as coisas acontecem. Beijo pra vocês. Vamos orar, vai. Pai, quero te agradecer por essa palavra, por essa instrução, por esse ensinamento. O seu Espírito nos instrui em todas as coisas de forma prática, pra gente saber viver. Né? Não é pra gente só ter uma teoria e ficar ali pensando, como será? Como será que eu faço isso? O que é da minha parte, né? Então, obrigada pela instrução, porque o Senhor nos mostra o que é pra gente fazer. Né? Como é que a gente vive fé? Como é que a gente gera realidade? Né? O Senhor nos instrui para a gente saber aplicar, né? Então eu quero agradecer por esse ensinamento, quero agradecer pela oportunidade do tempo que o Senhor está concedendo na minha vida, de poder ter esses processos, né? De ter tempo para aprender essas coisas. O Senhor sabe o quanto, muitas vezes eu também tenho ansiedade, porque eu quero que outras coisas aconteçam, mas o Senhor está querendo isso, e eu preciso aprender a obedecer, né, respeitar o tempo das coisas. Então obrigada, porque o Senhor sempre fala, né, calma, espera que eu tô fazendo aí. Então obrigada por isso e obrigada por poder compartilhar com quem precisa dessas orientações. Em nome do Senhor Jesus, amém.